Oi pessoal, dando continuação ao projeto elétrico de um painel industrial, vamos estar falando hoje sobre comando e sinalização. Então os elementos de comando eles vão ser utilizados para ligar e desligar circuitos elétricos, e os elementos de sinalização servem para indicar condições de operação. Esses elementos, tanto de comando como sinalização, eles devem apresentar um grau de proteção IP66, isso é previsto pela norma, tá? E que se presta para utilização em ambientes severos e aplicações industriais. Em geral, tanto os botões de comando como os botões de sinalização necessitam furações de 22 mm, permitindo uma montagem rápida e fácil. Flanges especiais para engate rápido permitem a fácil fixação do bloco através de um simples clique, e a sua remoção pode ser feita com a utilização de uma chave de fenda comum. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, a gente desmonta o botão, aí vem aqui, tem o furo do painel, enfiamos o botão por aqui, fizemos um engate desta peça, rosqueamos, aí viemos com o resto do botão, engata nessa peça, aí o contato do botão engata também aqui e está pronto. Para soltar é a mesma coisa, vem com uma chave de fenda, só em dar um cliquezinho aqui, né, que vai ter um engate aqui que fica aqui, você consegue soltar facilmente. Inicialmente vamos falar sobre os elementos de comando. Então o primeiro deles aqui é chamado de botão pulsador, botão pulsante ou botão sem retenção. Ele é muito utilizado normalmente com contato de selo. Este modelo de botoeira é o mais utilizado por causa da segurança que ele proporciona, pois se houver uma falta de energia elétrica, o circuito é desligado e só consegue religar se você apertar de novo o botão. Quando você usa esse tipo de botão, você obrigatoriamente vai precisar de um segundo botão para desligar o circuito. Um segundo tipo de botão é um botão conjugado, onde eu tenho o botão liga e desliga numa única peça. Esse modelo ele possui as funções necessárias em apenas um único botão. É também um pulsador sem retenção e precisa de contato de selo, certo? Então ele também fornece as mesmas características do visto anteriormente, porém ele está numa única peça, né? Observe que normalmente a cor verde é o botão liga, e a cor vermelha é utilizada para desliga. Um terceiro elemento de comando é o que nós chamamos de botão cogumelo, pela sua aparência, né? Ou botão de emergência. Ele é usado para desligar o comando em caso de alguma anormalidade, ou para que eu precise desligar a máquina muito rápido, né? Aconteceu algum acidente, lá alguma coisa, pá. Então é um chamado botão de emergência. Para acionar esse botão, a gente vem aqui com a palma da mão, aperta, aciona muito fácil então, né? E quando eu quero destravar o botão, né, para voltar a máquina à sua condição normal, eu giro no sentido horário e ele destrava o botão. Um quarto elemento de comando é o que nós chamamos de botoeira com retenção ou chave seletora, né? Às vezes também pode ser um botão com trava, tá? Possui normalmente 2 ou 3 posições. Normalmente a gente usaria um botão desse tipo para fazer o liga e desliga, deixando com uma praticidade, né, de estar num único botão as duas funções. Eu consigo liga e desliga num único botão. Qual é a grande desvantagem desse tipo de botão? É que se acabar a energia e o circuito estiver em funcionamento e o operador esquecer de vir aqui e desligar, quando a energia voltar e ele estiver na posição ligado, ele vai fazer com que o circuito seja religado automaticamente, podendo causar acidentes dentro da empresa. Então a norma prevê que não devemos usar esse tipo de botão, tá? Devemos evitá-lo. Devemos usar um botão liga e um desliga com selo, exatamente para evitar este problema de uma queda de energia. Da mesma forma, se um relé de proteção atuar desligando o circuito, ao se retirar a falha, o funcionamento se restabelecerá, podendo prejudicar no futuro o funcionamento interno de algum componente de proteção
ou até trazer risco aos trabalhadores envolvidos no sistema por causa desse tipo de dispositivo. Agora vamos falar um pouco da identificação por cores dos elementos de comando. Então, normalmente é assim, ó, botão vermelho é utilizado para um botão desliga, parar, né, um botão de emergência, tudo vermelho. Botão de partida para ligar, normalmente botão verde. Né? Pode ser também um preto, né, mas o mais utilizado é o verde. Tá? Uma intervenção teria que ser amarelo. E qualquer função que não seja essas, pode ser utilizado um botão azul ou um botão branco. Então aqui algumas aplicações. Né? Também a gente utiliza um botão de parar, ó, parada de motores, parada de máquina, parada de ciclo de operação, parada por emergência, desligar em caso de sobreaquecimento, né? No caso de botão verde, partida, né, de um ou mais motores, partir unidades de máquina, operação por pulsos, né? Aí às vezes normalmente pode ser utilizado um preto, energizar circuitos de comando. No caso do botão amarelo, um retrocesso, interromper condições anormais, né? Então é quando eu quero fazer uma intervenção na máquina, tá? E os outros, que são botões, quando não é nenhuma dessas funções, por exemplo, poderia ser usado para um reset de um relé térmico, para um comando de uma função auxiliar que não tenha correlação com nenhuma dessas anteriores aqui, né? Ou com a operação da máquina, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os elementos de sinalização. Então, além dos botões, também existem nos comandos os sinalizadores para identificar algum funcionamento da máquina. A máquina está ligada, a máquina está desligada, né? Ou alguma indicação de anormalidade. Então, são indicadores luminosos que você olhando no painel, você consegue identificar se a máquina está ligada, está desligada, se está tendo alguma anormalidade, parou por algum motivo, então você pode pôr uma parada por aquecimento, né, um indicador, então você prevê algumas anormalidades e quando isso acontece é facilmente detectado através dos sinalizadores. Da mesma forma que os elementos de comando têm cores padronizadas, os elementos de sinalização também possuem cores padronizadas. Então aqui no caso, por exemplo, a cor vermelha significa condições anormais, perigo ou alarme. Então eu devo utilizar esses sinalizadores para essas características. Por exemplo, a temperatura excede os limites, houve uma paralisação por algum motivo, né? Uma sobrecarga, lá, um excesso de temperatura, vários motivos. Cor amarela seria para identificar uma situação de atenção e cuidado. Você pode usar às vezes um sinalizador desse para dizer que alguma coisa está próxima de acontecer lá, está no limite, a temperatura está chegando perto de acontecer algum problema, então você pode sinalizar para antes de acontecer o problema, você detectar e conseguir às vezes atuar na máquina. Né? Cor verde significa condições de serviço segura. Então, por exemplo, a indicação de que a máquina está pronta para operar, né? Você pode estar utilizando um sinalizador verde. Uma outra cor seria a cor branca. Então você pode utilizar, por exemplo, um sinalizador na cor branca para dizer que a máquina está em movimento, dizendo que ela está num funcionamento normal e que o circuito está energizado. Né? A cor azul ela é normalmente usada quando alguma coisa que você deseja sinalizar não se encaixa em nenhuma dessas cores aqui, tá? Nenhuma dessas condições aqui previstas para essas cores. Por exemplo, uma sinalização de um controle de um comando remoto, uma sinalização de preparação de máquina, né, que às vezes não está previsto aqui, você pode utilizar um sinalizador na cor azul. Estamos finalizando então toda a parte de elementos que vão dentro de um painel elétrico. Vocês puderam observar que apesar de parecer simples, são muitos elementos envolvidos e que existem normas para reger todos esses elementos. Então é importante conhecer e no caso de ter que montar um painel elétrico, observar todas essas normas, né, e fazer com que esse painel tenha um aspecto profissional, né, fazendo com que o teu trabalho seja valorizado pelos seus clientes.